Então, de volta aqui ao curso de intradermoterapia pressurizada na INAESP. Tivemos um tempinho aí para um descanso e vamos falar agora principalmente sobre indicações, contraindicações e cuidados da técnica, que é de fundamental importância na intradermoterapia pressurizada. A gente sabe que a intradermoterapia clássica, ela é restrita, e aí nós temos também mais limitações quanto aos cuidados, então temos que ter um cuidado maior. A intradermoterapia pressurizada abre um pouco esses cuidados, mas nós ainda assim temos que ter uma série de cuidados, tanto com o meu paciente, como cuidados de biossegurança com o profissional. Então, falando um pouquinho mais sobre esses cuidados, indicações e contraindicações, principalmente, para que não chegamos ao ponto de lesionar nenhum paciente. Primeiramente, os cuidados na aplicação. A gente tem que entender que a intradermoterapia pressurizada é sim a injeção de fármacos, de ativos, de maneira um pouco mais profunda. E se assemelha muito à intradermoterapia clássica. Na intradermoterapia clássica pode ser uma aplicação mais profunda do que na intradermo pressurizada, mas ainda assim é a aplicação de ativos de maneira mais profunda. Então você vai fazer, né, na aplicação desses fármacos uma combinação de ativos, e essa combinação tem que ser apropriada. Hoje, alguns profissionais têm acesso muito fácil a esses ativos em farmácias de manipulação especializada, né, no trato com injetáveis, e aí você pode sim fazer associações, mas na maioria das vezes o ideal é seguir a orientação de um farmacêutico, é seguir a orientação da empresa de cosmético que formula aqueles fármacos para alteração inestética em questão que vamos tratar. Então, seguir essas orientações de um profissional farmacêutico é fundamental. Com isso, eu vou ter a certeza de que eu estou escolhendo o fármaco correto, o ativo correto, para aquela alteração em que eu observei que o meu paciente precisa melhorar. Não tem a necessidade de período de recuperação do meu paciente pós-aplicação, então eu posso liberar esse paciente para a vida normal imediatamente pós-aplicação, mas eu tenho que ter uma cautela quanto à indicação de exercício físico. Vamos pensar que a intradermoterapia pressurizada, eu estou colocando o ativo no local-alvo, no local de ação. E se eu estou colocando esse ativo no local-alvo, no local de ação, eu quero que lá ele permaneça por um tempo. Se eu faço a indicação do exercício físico num período de 24 horas da aplicação da intradermo, seja 24 horas antes, seja 24 horas depois, o que vai acontecer? Eu estou acelerando o meu metabolismo. Mesmo fazendo exercício antes, o meu metabolismo permanece acelerado por um tempo. Se eu estou acelerando esse metabolismo com exercício físico, esse ativo ele vai cair na circulação e ser eliminado muito mais rapidamente. É por isso que algumas pessoas fazem exercício físico, fazem a aplicação da intradermo e relatam que não tiveram resultado, porque o exercício físico ele é fundamental, de fundamental importância na aplicação da intradermo pressurizada, porém, esse exercício físico ele tem que ser feito e orientado pelo profissional da saúde estética, que seja realizado depois de 24 horas, para que você não tenha essa interferência na ação do seu fármaco. Eu também tenho que orientar o meu paciente em relação, por exemplo, à alimentação. Não existe nenhuma restrição alimentar, mas eu tenho que fazer a indicação de cuidado na ingestão de carboidratos, de caloria, porque isso principalmente nos tratamentos focados em gordura localizada e em HLDG, eu vou ter um resultado abaixo daquele esperado. Então, todos esses cuidados eu sempre indico que o profissional
prescreva, o profissional passe esses cuidados por escrito. É muito mais fácil que o meu paciente chegue em casa e receba esse cuidado por escrito e leia esse cuidado do que você passa por boca, então você explica para o seu paciente vai embora e muitas vezes ele se esquece desses cuidados, que são cuidados fundamentais para o sucesso do meu tratamento. Eu tenho sempre que pensar naquilo que o meu cliente também faz em casa. Um ciclo terapêutico, ele vai requerer algumas sessões, então não é uma sessão de intradermoterapia que vai dar resultado para o meu paciente. E isso eu preciso deixar claro, eu preciso explicar isso para o meu paciente. Mas eu também sei, pela experiência dentro da estética, que se eu ultrapassar muitas sessões, e essas sessões podem chegar a 10, 20 sessões, mas ultrapassando muito esse número de 20 sessões, a gente tem que pensar que muitas vezes é mais interessante trocar a técnica. Nós sabemos que isso vale para todas as técnicas na estética. Muitas vezes o organismo do meu paciente, ele vai se acomodar com aquela técnica que está sendo utilizada. Então ele vai entender, o organismo, que aquela técnica já não está mais dando resultado e o meu paciente não vai mais responder àquela técnica. Em um total de 10, 20 sessões é natural. A gente pode chegar nesse total de 10 a 20 sessões. Na maioria das vezes, as aplicações são feitas semanalmente, uma por semana. Até porque, se eu entrar com 2 aplicações na semana e a alteração inestética que eu estou tratando é a adiposidade localizada, eu vou ter que limitar os exercícios físicos naquela semana e meu paciente não vai ter resultado também desejado. Uma aplicação por semana já está de bom tamanho, mas quando eu pensar em estria, quando eu pensar em flacidez, que vamos falar mais à frente das indicações, aí eu tenho que pensar em intervalos um pouquinho maiores. Apesar de não ter agulha, é de extrema importância que o profissional que trabalha com intradermoterapia pressurizada faça uso de todos os EPIs utilizados para tratamentos estéticos. Então, temos sim que utilizar o jaleco de manga comprida, temos que fazer o uso da luva de procedimento. A intradermo não tem agulha, então não tem o risco de eu me cortar, de eu me furar com uma agulha, porém, vocês vão ver na prática que quando a gente faz a aplicação, existe sim o aparecimento de um botão de sangue. Sangue é secreção. E aí, aparecendo esse botão de sangue, aparecendo essa secreção, se eu tiver contato, eu posso me contaminar. Então, esse contato, ele não pode existir. Então, é por esse motivo que se faz necessário o uso da luva. Também por essa exposição do sangue, nós temos que fazer uso da máscara. Quando falamos gotículas, né? Então os famosos perdigotos entram em contato com o meu paciente e eu estou expondo essa pele. Se eu estou expondo essa pele, eu tenho que fazer uso de máscara. Touca é natural para prender os cabelos, para que não exista também esse contato com o meu paciente. A anamnese para que eu consiga detectar corretamente o tratamento do meu paciente também é de fundamental importância. Eu não posso chegar à conclusão que eu vou tratar uma adiposidade localizada e, na verdade, aquele meu paciente não tem adiposidade localizada e tem flacidez, ou então tem uma HLDG. Eu tenho que fazer uma anamnese profunda para chegar à conclusão do que o meu paciente precisa. E sempre obedecendo a queixa. Eu não vou sugerir um tratamento sem que o meu paciente me dê retorno da queixa. Muitas vezes, aquela celulite não o incomoda. O que incomoda é a estria ou vice-versa. Então, o que eu vou tratar é aquilo que o meu cliente me dá como queixa principal. Eu sempre pergunto nas minhas avaliações, qual é a queixa? O que mais te incomoda para que a gente possa chegar a fechar um programa de tratamento para você?
Agora, olhando aqui na tela, nós podemos observar quais são os materiais utilizados dentro da dermoterapia pressurizada. Então, eu tenho a presença da caneta, certo? Essa caneta ou pistola, algumas pessoas chamam de caneta, outras pessoas chamam de pistola de intradermo pressurizada. É o principal objeto que eu vou utilizar. Essa caneta sempre vem acompanhada de um pressurizador, que é como se fosse um estojo que pressuriza essa caneta para que ela consiga liberar esses ativos com uma pressão muito grande. Eu tenho também a seringa. A seringa não é qualquer seringa, não é uma seringa que eu compro de qualquer maneira, não é aquela seringa que se compra em casas cirúrgicas. A seringa, ela é uma seringa apropriada para intradermo pressurizada. Do lado, então, aquele objeto redondo, que tem como se fosse uma agulha, esse objeto ele é colocado no frasco onde eu vou aspirar o líquido fármaco necessário para aplicação. Como a minha seringa não tem agulha, como eu não faço utilização de agulha, eu não tenho como acoplar uma agulha nessa seringa para aspirar o líquido de dentro do frasco, então eu faço isso com o transferidor, e esse transferidor ele vai ser mostrado melhor como que funciona em aula prática, né, nos nossos vídeos de aula prática. E lá embaixo tem umas bolinhas roxas, que são as caps. Essas caps não são de uso obrigatório na intradermo pressurizada, mas a gente pode utilizá-la para dar mais conforto na aplicação para o meu paciente. Então, o paciente se sente mais confortável com essa caps, é ela que vai na ponta da seringa. Então, nós também temos que aplicar, como eu já disse anteriormente, todas as normas de biossegurança. Como eu tenho contato com o fluido, então essa seringa pós-aplicação vai ser descartada naquelas caixinhas de descarte de materiais perfuro-cortantes. Embora não seja um material perfuro-cortante, eu descarto porque é ela que tem um contato direto com a secreção. E o transferidor, ele também é utilizado por paciente. Então, esse eu não preciso descartar naquela caixinha, mas eu posso descartar, mas eu devo descartá-lo num lixo branco. Se o paciente é portador de fragilidade capilar, é muito possível que apareçam hematomas, e aí aparecendo hematoma, eu tenho que orientar que esse paciente não pode se expor ao sol, e é por isso muito importante que eu converse antes com esse paciente, para que eu entenda a rotina. De repente, esse paciente vai fazer um tratamento facial com intradermo pressurizada, mas também naquela semana ele vai para uma festa e não pode ficar com hematoma. Então, a gente suspende o tratamento durante essa semana, porque não tem como mensurar se vai ficar hematoma ou não. Isso vai muito de pessoa para pessoa. Nesse período, nós podemos aplicar sessões de infravermelho caso fique hematoma e caso o meu paciente esteja muito incomodado com esse hematoma. Caso contrário, esse hematoma ele sai naturalmente após alguns dias. A infecção por micobactéria ela pode ocorrer caso eu não faça uso de ativos que sejam estéreis. Então, pode ser que eu compre ativos ou fármacos de empresas que não sejam empresas sérias, idôneas, e esse fármaco pode estar contaminado. Se eu não fizer uso também de um líquido que seja estéril e injetável, ele também pode estar contaminado por micobactéria. A micobactéria, ela vai depender de um tratamento extenso, então eu preciso tomar todo o cuidado com o fármaco utilizado, e eu também tenho que fazer a antisepsia correta. A antisepsia corporal, ela pode ser feita com álcool, e a antisepsia facial pode ser feita com clorexidina, e na verdade deve ser feita com clorexidina, para que a gente não utilize o álcool que desidrata a pele na face. Quando nós tratamos papada, pode acontecer alguns casos de parestesia. Parestesia seria dormência na região facial, em uma das hemifaces. Essa parestesia, ela passa facilmente depois de algum tempo, então não precisa
se preocupar, mas eu também tenho que deixar o meu cliente, meu paciente, ciente disso. Na anamnese, eu tenho que observar possíveis alergias aos fármacos, eu preciso observar a hipertensão, porque se eu for aplicar uma cafeína, por exemplo, a hipertensão é de fundamental importância, eu não posso aplicar nada, não posso aplicar principalmente cafeína, que aumenta a circulação em um paciente que seja hipertenso, e principalmente se ele for hipertenso descompensado. Eu tenho que entender muito bem a disfunção estética, como dito anteriormente. Eu tenho que entender os hábitos do meu paciente, principalmente ligados à alimentação, atividade física e à exposição a raios solares. Se esse paciente ficar com hematoma, eu tenho que fazer a orientação correta quanto à exposição solar. E, de preferência, entregar tudo isso por escrito. Aqui são algumas referências. Na próxima aula, vamos falar também um pouquinho sobre as indicações, então vamos explicar um pouquinho melhor para que eu utilizo a intradermoterapia e no que eu utilizo. Agora vamos dar uma pausinha para o café e já voltamos com a próxima aula.